Muito bem, bom dia a todos e a todas. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês, né? Vamos dar início hoje, então, ao Dialogando com os cursos de Engenharias e Tecnologias e Ciências Exatas. O objetivo do seminário é trazer um pouco dos desafios e das experiências que os coordenadores que já têm o seu PPC aprovado com a integralização da extensão tragam um pouquinho desse relato, de vocês falem também como está sendo essa experiência para vocês, certo? E que a gente possa dialogar e trocar ideias, tanto pelos fluxos de aprovação desse PPC e de como vamos fazer essa inserção da extensão nos nossos cursos, ok? Para iniciar, então, eu gostaria de apresentar a comissão de curricularização. E aí, neste momento, eu vou pedir que os colegas abram seu microfone para dar um bom dia e as suas câmeras para que todos possam nos visualizar, ok? A composição é composta por membros da PREC e da PRE, então uma comissão mista, e é presidida pela professora Francisca Ferreira Miquelon, nossa pró-reitora de Extensão e Cultura. Se a Francisca pode abrir a câmera, microfone. Enquanto vão abrindo, acho que a Francisca está conseguindo acessar. Ana, as câmeras estão demorando muito para abrir. Eu não sei se hoje tá bom o sinal para a gente abrir todas as câmeras juntos. Ana, lamentavelmente não consegui abrir a minha câmera. E eu estou vendo que algumas aqui não estão conseguindo abrir, nem a da Ana, nem a do... Eu vou tentar de novo. A gente só abre o microfone, Ana. Então, vamos fazer assim, quem sabe abrimos apenas o microfone e aí vamos dar um cumprimento para o pessoal presente, pode ser? Eu consegui entrar na terceira tentativa. Então, aos colegas da comissão, bom dia, bom estar com vocês de novo, é sempre bom, como eu digo sempre, né? E aos demais colegas dos cursos que estão aqui, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar conforme o clima nos permitir hoje, conforme o tempo nos permitir, né? Com alguma dificuldade que possa aparecer, mas vamos tentar compensar de outra forma. Eu vou, Aninha, só dar algumas palavrinhas iniciais e já saio e faço para ti, tá bem? Tá bem, tu apresenta o restante da comissão, então, por favor? Tu podes apresentar o restante da comissão, que eu acabei só te apresentando. Tá bem, é verdade. Eu já até os cumprimentei. Mayra, conseguiste habilitar a tua câmera? Eu nem tentei para não pesar muito, mas vou tentar. Eu acho que pelo menos, né, essa presença virtual nos torna mais próximos. Acho que seria legal se tu conseguires. Bom dia, Felipe. Estás aí? Então, bom dia, Francisco e colegas. Entrei. Gente, bom dia para todo mundo. Boa manhã de trabalho para nós, bom pedaço de manhã de trabalho para nós. E ficaríamos por aqui para atender dúvidas lá pela PRE, eu, o Lincoln e a Aline Tabarelli. E aí agora eu deixo a Francisca apresentando os demais. Então, o Felipe está habilitando a câmera, o Lincoln também, a Aline, será que consegue? É só para dar as boas-vindas, é um ritual de início para dar as boas-vindas a todos vocês que se inscreveram no evento. Faltam 10 pessoas dos inscritos, né, mas provavelmente eles cheguem depois. O Felipe e o Lincoln continuam girando. Então, vamos ver, se aparecerem, será legal. O Felipe até desapareceu. Gostaria de agradecer a presença do Sigmar, né, dos 4 coordenadores, não sei se estarão aqui conosco hoje, os 4 coordenadores que na segunda aceitaram o convite para
compartilhar conosco a sua experiência, reforçar, porque talvez nem todos tenham estado em outro momento que isso foi falado, reforçar que a característica desse seminário é justamente a do compartilhamento, e será daqui para frente, porque nós faremos outros encontros. Entendemos que tanto as dúvidas como as soluções, elas aparecem ao longo do trabalho. Então, é oportuno que nós nos tornemos mais próximos, todos os cursos, de diferentes áreas, inclusive. Fomos aqui... será que tu me escutas, Ana? Tá, é que... algumas pessoas estão dizendo que eu estou sem som. Para os colegas que estão escutando... Eu te ouço, Francisca, também. Tá. Para os colegas que continuam, alguns não escutarão, não estamos no melhor tempo da semana, né? Mas eu peço que compartilhem logo que conseguirem a ideia desse seminário e dos próximos. A ideia é uma conversa. Nessa conversa se colocará o que é? A experiência de quem já venceu esta primeira etapa, que é ter a proposta incluída no seu PPC, e o PPC é apreciado pela SEC. Essa é a ideia. Quem conseguiu isso já passa para a etapa seguinte. Colegas, é um processo. Esse processo não é de 1 ano, não é de 2, ele já vem há alguns anos e ele vai seguir por... Nós teremos que saber se as propostas, ainda que muito inteligentes, muito lúcidas, na sua aplicação, elas terão os resultados esperados. Até podem nos surpreender, ter outros resultados melhores ainda do que o esperado. É isso que se deseja. É assim que nós vamos caminhando. Então, é um processo em que daqui a pouco nem eu, nem a Mayra estaremos aqui, nem a Aline, mas felizmente estará sempre a Rogéria, a Ana, o Lincoln, né? Talvez nem vocês estejam, porque os nossos prazos são mais curtos, mas estaremos todos trabalhando nisso, e por um bom tempo ainda. Então, vejam bem, hoje é um momento, hoje que eu digo nesta reunião, é um momento de escutar quem já está fazendo, apresentar algumas dúvidas, apresentar sugestões, porque na maioria das vezes estaremos aproveitando sugestões de outros e compartilhar. É essa a ideia. Por isso, o agradecimento sempre reiterado aos coordenadores que aceitaram estar conosco e faremos com próximos convites. Então, já fica aqui a ideia de que aceitem. Então, logo tenhamos mais PPCs com soluções criativas, boas, definitivo nada é, mas soluções possíveis dentro da realidade de cada um, e faremos esse convite outras vezes. Não temos uma previsão de seminários, mas pretendemos no início do segundo semestre cronológico, ou seja, lá por agosto, fazer mais uma reunião, se tivermos condições, uma reunião mais enxuta, em que mais pessoas estejam presentes. Essa divisão se deveu ao que comportam as salas do WebConf, e talvez lá no final do ano, novembro, talvez, um novo seminário, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês, é só pela presença de vocês que isso está acontecendo agora, e eu vou deixar que a Ana, que já está com um know-how incrível de condução de reuniões, continue nessa condução, tá bom? Um abraço a todos. Então, gente, a dinâmica que nós temos tomado nas outras reuniões é de pedir que os cursos relatem, né, os seus representantes relatem como está sendo a experiência para vocês. Quais foram os desafios, as dificuldades que encontraram e quais foram as soluções também. Hoje nós temos muitos inscritos e 30 cursos participando. Então, nós pensamos na seguinte dinâmica:
se seria possível, por exemplo, agrupar alguns cursos, como, por exemplo, o Centro de Engenharias. Eu sei que o pessoal da Câmara de Extensão está participando, né? E se seria possível a gente agrupar alguns relatos dos cursos de engenharias e depois das unidades em si, para que possamos dinamizar esse tempo e, em seguida, passar por um segundo momento que seria de perguntas e respostas, né? Que a gente fosse dialogar mesmo sobre as dúvidas de vocês. Tanto a comissão, é claro, quanto os coordenadores que estiveram presentes na live, a Adriana, a Daniele, o professor Sigmar e o professor Francisco, certo? Então, gostaria de verificar com vocês esse ponto primeiro. Seria possível agruparmos alguns relatos por unidade? E me dizem. Sim, perfeito. Então, vamos proceder, então, à questão das inscrições. Vocês fiquem à vontade, podem se inscrever aqui pelo chat público. Nós vamos anotando e, conforme for a ordem, eu vou passando para vocês a palavra, certo? Aí, nesse momento em que eu passar a palavra, a pessoa abre seu microfone e a câmera, se não conseguir abrir a câmera sem problema algum, né? Então, não sei, Ângela ou a Aline, de repente, gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência do Senji? Para iniciar, assim, pontapé inicial da manhã. Uma dica que colocaram aqui no chat, não sei se todos acompanharam, é o seguinte: se alguém não está acompanhando o áudio, não está travando, ou assim, de repente sai da sala e entra novamente, que aí a gente, de repente, isso pode melhorar a conexão, certo? Pessoal, algum inscrito? Alguém gostaria de iniciar e relatar como está sendo a experiência no seu curso? A Rogéria disse que, e a Érica colocaram que atualizar também funciona. Aperte um F5, que já melhora a questão do áudio. Ó, professor Alejandro se inscreveu, então, muito obrigada, professor Alejandro, seja bem-vindo, por favor, lhe passo a palavra, então. Muito obrigado, Ana. Uma inscrição, mais que uma dúvida, não é um relato, mas em relação às disciplinas que tenham na coluna extensão dentro da curricularização, certo? A dúvida é a carga horária do professor, porque tenho entendido, ou pelo menos foi a última informação, ou talvez entendi mal, mas não estava tão definido, pelo menos na minha unidade, se isso aí iria contar. Então, há uma preocupação. Eu compartilho uma disciplina com a professora Aline Soares Pereira, projeto integrador, que ela poderia ter, a carga horária dela poderia ser integralmente na extensão. Só que nós temos ambos essa preocupação, que a carga horária como professor conte, até porque na prática é uma disciplina que toma mais carga horária que outras, pelo menos na minha experiência, das disciplinas que eu leciono. Então, gostaria que se pudesse, que a PREC promovesse e se manifestasse a esse respeito, para que não exista uma diferente consideração em diferentes unidades. Porque, insisto, nossa preocupação, em termos acadêmicos, nossa disciplina encaixa perfeitamente. Porém, a gente fica com essa dúvida, e às vezes a gente é propenso a colocar 2 horas acadêmicas, seja teórica, prática, etc., e 2 de extensão, ao invés de 4 de extensão, como corresponderia, porque a gente poder dar assistência aos alunos em projeto integrador, vá em loco às empresas, onde for, não? Mas, insisto, ficamos com essa dúvida em relação à carga horária do professor. Então, esse não é meu relato, mas é uma dúvida a esse respeito. E também, um brevíssimo relato, do ponto de vista do que é o 10%,
entendo, pelo menos matematicamente, que seja interessante para cada curso colocar extensão, porque senão a outra parte da integralização, que seria as atividades complementares, ficaria bastante sobrecarregada. Mas essa é a dúvida, carga horária do professor na coluna de extensão, seja total na disciplina ou parcial. Muito obrigado. Obrigada, professor Alejandro, já anotamos a sua dúvida e assim que nós passarmos para a segunda fase, a gente retoma ela no primeiro momento, ok? A professora Ariane achou excelente seu relato, também tem essa mesma dúvida, né? O professor Rogério colocou que também tem dúvida, e eu vou passar a palavra agora à professora Gisele, que está escrita, ok? Então, por favor, professora Gisele, abra seu microfone. Seja bem-vinda. Gisele, consegues abrir o microfone? Deixa eu ver. Alô? Todo mundo me ouve? Oi. Ai, desculpa. Estou lhe escutando. Bom dia, colegas. Bom dia, Ana. Na verdade, a gente está discutindo isso junto ao NDE da Engenharia Agrícola, né? A gente tem uma particularidade que, ao final do curso, nós temos projetos, nós chamamos que nós temos 5 áreas e, ao final do curso, nós temos projetos finais nessas áreas, né? E esses projetos finais, de certa maneira, eles sempre tiveram, de alguma forma, um viés extensionista. Então, vejam, assim, por exemplo, projeto de máquinas agrícolas, se tinha alguma demanda de algum produtor ou alguma demanda social, a gente atendia. Projeto de agroindústrias, né? Então, a gente fez vários desenhos, né? Projetos de agroindústrias da região. Então, a gente encarou, então, que algum crédito relacionado à extensão nesses projetos seriam interessantes, porque, na verdade, já tinha um viés, né? A nossa grande preocupação, Ana, e talvez a professora Francisca também possa nos ajudar, é que muitas vezes isso depende de recursos, né? Como a gente tem esse viés ligado à área rural, ao desenvolvimento territorial rural, a gente tem demandas de custos financeiros, né, para ir até essa comunidade, levantar essas demandas, né, e fazer essa interação dos alunos com a comunidade propriamente dita, né. A gente tem até uma disciplina chamada extensão rural, que na verdade não é dada no SENG, é dado lá na agronomia, né, pelo Departamento de Ciências Sociais e Agrárias. Então não conversamos ainda com eles, estamos marcando uma reunião com isso, e nós temos a pertinente dúvida do professor, dos demais professores aí, que é essa questão do estágio curricular obrigatório ou do estágio não obrigatório, contabilizar essas horas também de extensão, né? Então, a gente está discutindo, a gente tem um fórum de coordenadores de cursos de engenharia agrícola no país, né, do qual a gente também atua bastante, né, a gente divide muitas experiências, e lá eles também estão fazendo muito cursos, né, demandados pela comunidade, né, então algo que seja muito pertinente, e a questão toda sempre bate na questão de recursos, porque se a gente tem que dar um curso para a comunidade, né, geralmente a gente está dando um curso para uma comunidade que não tem uma estrutura, né, e com isso eles também não nos ajudam com essa estrutura. Pense você no seguinte: nós vamos precisar de diesel para um trator, nós vamos precisar de um trator, o trator o produtor empresta, mas e o diesel do trator, né? Então, só ir lá nós, né, com os alunos, já é um tanto complexo. Muitas vezes a gente tem que fazer 250 quilômetros num único dia, né?
para fazer isso. Então, a gente está muito ansioso nesses questionamentos, até porque haverá, por exemplo, nos projetos finais, alguns semestres que não há uma demanda real da comunidade, e a gente faz projetos hipotéticos. Então, isso vai valer, né, como esse crédito terá validade, né? E quando a gente se propõe a fazer um curso externo, né, e por acaso, devido, por exemplo, a uma pandemia, né, uma nova onda de pandemia, e a gente não pode cumprir, como é que esse crédito vai ser contabilizado? Porque eu entendo que a gente não pode prejudicar um aluno se a proposta vem do projeto político-pedagógico, né? Então, quando a gente fala de uma atividade complementar, propriamente dita, há várias outras, né, complementares que ele pode fazer ao longo dos 5 anos. Mas quando a gente fala de uma disciplina, muitas vezes ele só tem aquela disciplina para fazer, né? Então, não sei se eu consegui me expressar, mas coloco esse pequeno relato e as nossas ansiedades, de certa maneira. Obrigada. Certo, Gisele, muito obrigada. Acho que o momento para o diálogo é esse mesmo, né? Então, também já anotei tuas perguntas, assim que nós passarmos para a fase das dúvidas, nós retomamos a mesma, tá? Então, passo a palavra agora para o professor Rogério Howell. Professor, então, seja bem-vindo, por favor, abra seu microfone. Alô, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, sim, lhe escuto. Ok. Então, bom dia a todos e todas, né? Eu sou o professor Rogério, sou coordenador adjunto do curso de Engenharia de Produção, participo do colegiado do UNBE, né? E na Engenharia de Produção a gente está reorganizando, né, o formato do novo PPC para atender a curricularização da extensão. Tá? Eu participei na segunda-feira da reunião, né, sobre o assunto, e aí eu ouvi os relatos dos 4 cursos que estavam presentes, né, sobre as formas como eles estão incluindo a curricularização da extensão nos seus PPCs. Tá? E aí me chamou a atenção a questão dos estágios, né, onde foi comentado que o estágio obrigatório ele poderia ser utilizado, né, como horas de extensão, né, e no curso de Engenharia de Produção, os nossos alunos, eles fazem estágios nas empresas, né, onde eles aplicam os conhecimentos adquiridos no curso, né, nas organizações, indústrias, vários tipos de organizações, tá? E aí também, então, ficou essa dúvida, né, sobre os estágios obrigatórios, se a gente pode registrar 100% das horas da disciplina de estágio obrigatório como horas de extensão, e aí também surgiu uma dúvida sobre o estágio não obrigatório, né, que é um estágio que ele não gera relatório, ele não gera avaliação, né, porém eu fiquei me questionando, né, se o aluno, caso optasse por utilizar o estágio não obrigatório como horas de extensão, ele não poderia oficializar isso dentro dentro das atividades complementares, como horas de extensão, né, a partir de uma disponibilização de um relatório também, e também de uma avaliação, né? Então, essa seria a minha dúvida. Certo, professor Rogério, muito obrigada. Em breve retomaremos a sua questão também. Passo a palavra, então, para o professor Viana, que é o próximo inscrito. O senhor poderia abrir o seu microfone? Olá, bom dia, me ouvem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, então. Pessoal, eu vou fazer uma breve reflexão da questão da extensão de talvez uns 10 anos atrás, eu não me recordo bem. Essa discussão, ela surgiu lá quando começou a haver financiamento para projetos de extensão. Então, a universidade tinha já, obviamente, nessa época, atividades de extensão e precisou criar um documento que dissesse o que era extensão.
Tá? Então, eu participei lá dessas discussões iniciais, é claro que isso tem muito tempo, eu não vou me estender aqui, mas é só para situar a minha fala, e nós chegamos aos dias de hoje com as definições do que é extensão, para que serve, como deve ser feita, enfim. Então, o passo seguinte, vamos dizer assim, da atividade de extensão foi que isso deveria entrar no processo de formação do capital humano, ou seja, entrar no processo de formação dos nossos estudantes, né, como uma das atividades do processo de formação deles. Pois bem, por incrível que possa parecer, se a gente for conversar hoje com a professora Francisca, que está à frente da Pró-Reitoria de Extensão, a gente vai ver que nas unidades ainda paira muitas dúvidas, e eu estou falando de 10 anos atrás, paira dúvidas muito parecidas com aquelas que eu vivi lá na comissão que então criou as primeiras regras, normas da extensão. Né? O que é extensão, como deve ser feito, como não deve ser feito. Eu ouvi a ponderação da professora da engenharia agrícola, e essa é uma preocupação, por exemplo, da meteorologia, porque a professora falou em 250 quilômetros. Para nós, as atividades de extensão mais interessantes, vamos dizer assim, para o curso, para o processo de formação, estão muito distantes de nós, estão de Porto Alegre para cima, vamos dizer assim, né? São os centros, onde estão os centros de meteorologia que podem, vamos dizer assim, trazer atividades muito interessantes para os estudantes. Então, essa foi uma ponderação, por exemplo, que eu coloquei, eu não me recordo, acho que foi no final do ano passado, que eu fiz uma reunião com o pessoal da Pró-Reitoria de Graduação, quando estava se discutindo essa questão da entrada da extensão nas atividades dos cursos, e eu fiz questão que todos os colegas que pertencem ao NDE tivessem presente. Então, lá se falou muito, por exemplo, que a extensão não é uma atividade meramente, vamos dizer assim, como se fosse uma ação de caridade, que a universidade vai numa comunidade, faz um experimento, numa escola, numa instituição, numa empresa, enfim, cada um na sua área. Que tem que, na verdade, haver uma espécie de ida e volta, ou seja, tem que vir uma informação da comunidade e tem que ir uma informação da universidade para essa comunidade, que foi, de uma certa forma, que a colega da engenharia agrícola falou, quer dizer, vão haver anos, vão haver semestres que as demandas vão ser maiores, outras vão ser menores, as demandas da comunidade, que eu falo. Mas para o estudante, a todo semestre chega estudante para fazer essa atividade de extensão. Então, nas primeiras reuniões que eu participei, acredito que os colegas coordenadores também participaram, havia uma ideia da Pró-Reitoria de Graduação e do pessoal também da extensão, que a forma de fazer a atividade de extensão dentro do projeto de formação dos alunos seria através da disciplina. Pois bem, eu cheguei com essa informação para o nosso colegiado na meteorologia e nós começamos a olhar a estrutura do curso, o perfil das disciplinas, né? Hoje chamado de componentes curriculares, e a gente percebeu que a grande maioria dessas disciplinas não tinha uma estrutura, vamos dizer assim, que permitisse essa atividade por dentro das disciplinas. Então, nós partimos que aquela carga horária que nós temos que ir lá cumprir, que, claro, vai variar conforme o curso, porque é uma porcentagem do total do curso, nós vimos que vamos ter que desenvolver programas, vamos ter que criar. Então, já começamos a fazer algumas coisas nessa direção. E eu acredito que esse será um problema que eu deixo aqui para a nossa colega, então, que está coordenando a reunião, a seguinte observação, para encerrar minha fala. Eu faço das palavras da professora da engenharia, eu tenho feito isso já, o meu pedido também. Nós temos que ter em mente que a atividade de extensão, ela é feita, ou boa parte dela será feita, fora dos muros da universidade. Então, eu tenho que prever questões como deslocamento dos estudantes, dos professores, preciso também prever a acomodação dessas pessoas, se for o caso, por exemplo, no nosso caso, da meteorologia, se a gente vai, por exemplo, uma atividade, vamos dizer, em Porto Alegre, não dá para voltar no mesmo dia, eu tenho que ver um lugar para as pessoas ficarem acomodadas, isso tem custo.
Como, na verdade, isso faz parte do projeto do curso, fará parte do projeto pedagógico do curso, de extensão, e o curso é desenvolvido em Pelotas, bom, essas despesas terão que, de uma certa forma, serem custeadas por algum fundo da universidade, porque o aluno se inscreveu para fazer um curso que tem como base física a cidade de Pelotas, ou o campus do Capulhão, no caso da meteorologia, né? Então, fica essa questão, o deslocamento, a acomodação e a questão do seguro, que eu já falei em outra questão, isso está resolvido na universidade já há algum tempo, né? Quer dizer, o aluno vai para o estágio, tem a questão do seguro, está equacionada. Mas essa é outra questão que também agora terá que ser, talvez, pensada, porque vai haver um movimento maior de estudantes que vão demandar desse recurso que seria, então, o seguro. Então, era isso, gente, para nós pensarmos. Primeiro, deixar claro o que é extensão, né? Obviamente que isso está hoje já definido, certamente na Pró-Reitoria de Extensão tem lá vou chamar manual, não sei, não me lembro o nome do documento, mas tem lá o que é a extensão, como deve ser feito, enfim, isso foi iniciado lá atrás e foi melhorado em muito depois ao longo dos anos, né? Essa questão do deslocamento, alojamento e alimentação, eu acho que essas questões precisam ser bem definidas como a gente vai fazer. Muito obrigado. Chegaram a me ouvir? Acho que não. Não. Obrigada, professor. Importantes questões levantadas. Obrigada pelo relato. E em breve vamos retomar suas pontuações, ok? Eu passo a palavra, então, para a professora Luciana Coppe, a próxima inscrita. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe da PREC e a todos os participantes desse seminário. Vou tentar ser bem objetiva. Para aqueles que não me conhecem, eu sou hoje coordenadora do curso de agronomia. Minha fala vem muito de encontro ao que a professora Gisele já falou e também ao que o professor Viana acabou de falar, mas eu tenho algumas preocupações assim, bastante grandes em relação ao curso de agronomia e esta curricularização da extensão na agronomia. E vou dizer os pontos principais, assim. Nós, na agronomia, temos hoje 958 alunos matriculados. O universo é muito grande. Nós temos turmas normais. Cada disciplina, normalmente, tem 2 turmas com 50, 55 alunos matriculados. Esse é o nosso normal. Fazer extensão dentro de disciplinas com turmas de 50, 55 e algumas até chega a 65 alunos por turma, é uma coisa bastante difícil. A logística de transporte, por exemplo, no nosso caso, é muito complicada. Nós, normalmente, assim, a gente agenda os veículos da universidade no início do semestre, já antes do início das aulas, e muitas vezes não se consegue esse agendamento. Sem falar, realmente, da questão de custos. E aí eu quero juntar o que o professor Viana acabou de falar, de a gente fazer uma nítida separação entre o que é uma aula prática, por exemplo, e o que é uma atividade de extensão. Então, tem saídas da agronomia de campo que são aulas práticas, onde o aluno vai visualizar uma determinada tecnologia ou vai conhecer alguma coisa nova. A atividade de extensão, no meu entendimento, ela precisa ter ida e volta, ou seja, ela precisa ser recorrente no mesmo espaço. Não é uma visita de um aluno numa propriedade, por exemplo, que poderá caracterizar uma atividade de extensão. Eu acho que a atividade de extensão, no sentido de que ele tem que levar algo àquela propriedade, ele vai ter que ter um retorno, aquele momento lá, para que ele consiga, então, visualizar ou dar continuidade ao trabalho feito. Por isso, faz parte de programa ou de um projeto. E eu entendo dessa forma. Esta dificuldade, então, ela é muito grande quando se pensa que tem que se levar uma turma de 50 alunos e todos os 50 alunos têm que estar envolvidos no projeto, senão
não teria sentido, até porque a curricularização, até onde eu entendo, a carga horária de extensão é uma carga horária curricular para o aluno. Ele tem que ter cursado aqueles, sei lá, por exemplo, que sejam 400 horas, 300 horas. Cada aluno tem que ter vivido aquilo. Não basta que a disciplina coloque lá na sua carga horária, que ela vai ter 20% da carga horária de extensão, se todos os alunos não vivenciarem aquela extensão daquela disciplina, daquele componente. Então, isso me preocupa bastante, assim, a gente não está ainda conseguindo chegar num acordo dentro da agronomia. Esse assunto tem sido discutido dentro dos departamentos, no colegiado, no NDE, e a gente está encontrando bastante dificuldade. Porque se junta a isso a dificuldade financeira da unidade. Uma vez que muitos dos custos tidos em aulas práticas, eles são bancados com a chamada UGR da unidade. Então, como é que vai ficar isso quando a unidade tiver que fazer muito mais saídas de campo? Quem é que vai fornecer esse aporte financeiro? Vai continuar saindo da UGR, da universidade, da unidade? Para vocês terem uma ideia, assim, ó, eu não sei precisar exatamente, mas a UGR, se eu não me engano, de 2019, da FAEM, da Faculdade de Agronomia, é grande, porque é uma das maiores, mas a Faculdade de Agronomia ela tem quase 2.000 alunos, mais de 150 servidores, e ela recebeu no ano todo, se eu não me engano, foi R$140 mil, para gerenciar tudo. Tudo que acontece dentro da FAEM sai desses R$140 mil. Então, é um dinheiro, assim, irrisório. Quando a gente sai numa saída de aula prática, como a professora Viana disse, que às vezes a gente faz saídas em outros municípios, porque são necessárias para que se conheça uma outra realidade, e tenha despesa de motorista, pernoite, diária, é a UGR da unidade que paga isso. Então, isso é uma coisa, assim, bem preocupante para nós da agronomia. Nos trouxe um alento a ideia, acho que foi o Lincoln que me passou, de que os estágios curriculares supervisionados poderiam, então, entrar na totalidade como atividade extensionista, uma vez que, no curso de agronomia, ela é realmente uma atividade extensionista. O aluno faz estágio dentro de propriedades rurais, dentro de empresas, onde ele realmente exercita e expõe o conhecimento dele à sociedade. E isso vai nos ajudar muito, eu acho. Então, acho que isso tem que ser também bem lembrado. E só para terminar a minha fala, assim, que foi mais uma fala em sentido de levantar preocupações, né, da unidade, do nosso curso, mas eu também assisti aquele seminário inicial lá, e me surpreendeu bastante a fala do professor da engenharia de automação, não lembro agora exatamente o nome dele, o coordenador, quando ele apresentou que no curso de engenharia de automação foi criado uma sistemática de componentes curriculares lá, não me lembro, parece que 5 componentes de 5 créditos cada um, onde o aluno fica livre para se integrar em projetos que ele vá procurar. Por exemplo, eu na minha área trabalho com irrigação e drenagem, então um aluno da engenharia de automação poderia ir lá conversar comigo, lá na agronomia, e fazer um trabalho lá comigo, na área de irrigação. Não sei se isso é extensão, porque se ele está fazendo um trabalho dentro da própria universidade com outro professor que vai gerar um trabalho de pesquisa, por exemplo, ou vai se integrar num trabalho que o professor está desenvolvendo lá, um sensor, alguma coisa, não sei até que ponto isso vai ser extensão. Mas eu achei aquela proposta também interessante, no sentido de o aluno poder buscar em outras unidades ou em outros locais essa parceria de extensão. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Também importantes as tuas pontuações, vamos retomá-las em seguida. O professor Sigmar é o que trabalha é o coordenador da Engenharia de Controle e Automação. Em seguida, a gente passa a palavra para ele, tá? Eu só vou passar agora para a Aline, que ela já estava inscrita. Pode ser? E em seguida retomamos, acho que, com algumas respostas. Bom dia. Bom dia, me escutam? Sim. Então, bom dia, queria me apresentar. Meu nome é Aline Paliga, então eu estou na frente do
da Câmara de Ensino do Centro. Queria falar um pouquinho, brevemente, assim, como a gente está conversando, né, como os 10 cursos do Centro de Engenharia estão trabalhando, tá? A gente está com um curso de controle e automação, né, como acabaram de falar já, com um trabalho bem feito, né, uma proposta diferente. O petróleo também já trabalhou na extensão também, acho que seria interessante relatar. O agrícola está começando, né, até utilizando essa parte, esse nosso recesso para fazer essas reuniões, e alguns cursos começaram a trabalhar e até manifestaram na Câmara de Ensino uma série de dúvidas que até solicitaram uma reunião, enfim, com o Nubatec, para a gente conversar sobre isso, mas a gente acabou não marcando essa reunião. Então, eu achei que esse seminário foi bem importante para a gente começar já a falar sobre as dúvidas que surgiram na Câmara de Ensino, tá? Uma das dúvidas que surgiram seria com relação, acho que o Alejandro já começou a falar, com relação à atribuição de carga horária, tá? A primeira dúvida que surgiu é a proposta do controle e automação, né, de criar atividades de extensão, tá? Então, como é que a gente conseguiu colocar isso no currículo? A gente, né, o controle colocou no currículo como uma disciplina, tá? Então, a nossa primeira dúvida é como atribuir carga horária, né, nessa disciplina que seria atividades de extensão, tá? Acho que a proposta do controle e automação é bem relevante no contexto do Centro de Engenharias. Por quê? Porque a gente tem, né, dentro do centro, ligação entre as diversas áreas, e é muito mais tranquilo para a gente, talvez, que o aluno, né, percorra diversos projetos multidisciplinares. Então, eu acho que talvez a gente encontre uma solução legal em nessa proposta do controle e automação, em ter atividades de extensão, tá? A minha dúvida é a seguinte, que também, né, foi a dúvida de diversos membros da Câmara de Ensino. O fato de ter criado uma disciplina de atividades de extensão, como é que o professor e o aluno, na verdade, ir atrás de projetos? Como é que a gente atribui carga horária para aquele professor que está responsável pelaquela atividade, né, aquela disciplina? A gente tem as atividades complementares, né? Então, a gente tem comissões que analisam ou não. Aí eu acho que a dúvida da professora Luciana sobre o aluno ir atrás de um projeto lá da FAEM é pertinente, porque eu acho que não é qualquer projeto de extensão que poderia valer. Eu acho que é o meu entendimento, tá? Eu acho que esse grupo de professores vão analisar se realmente esse projeto ele vale para aquele curso, se isso é válido para o aprendizado do aluno, como a gente faz em atividades complementares. Eu acho que essa é a ideia. Não sei se o Sigmar depois me corrige se eu estiver errada, tá? Então, assim, a gente atribui ou não carga horária para esse professor que está dentro dessa atividade de extensão? Essa é uma dúvida da Câmara de Ensino, que a gente já teve agora nesse primeiro semestre, porque o controle e automação já está com esse projeto em andamento agora nesse calendário, tá? Então, é uma dúvida urgente para a gente saber se a gente deve ou não atribuir. Com relação a se a atividade tem uma natureza de extensão numa disciplina obrigatória, também é uma dúvida minha, como eu faço essa atribuição. Porque, pelo que eu sei, a gente também tem que ter o projeto de extensão ligado a essa atividade, essa disciplina obrigatória, né, Ana? Então, se a gente tem o projeto, como é que a gente atribui? O professor tem a carga horária no projeto, tem a carga horária na disciplina. Isso é muito importante para a gente ver o quanto vai inchar a carga horária dos professores envolvidos nessas disciplinas, né? Então, a gente precisa ver se seria mais interessante de uma maneira ou de outra. Então, essa dúvida, para mim, é bem importante para a gente pensar em como mudar o PPC dos cursos, pensando na carga horária também dos professores, né? Para a gente ter para ser possível fazer essas modificações que a gente está pensando. Enfim, acho que vou deixar que os coordenadores falem as dúvidas que estão rolando dentro dos seus NDEs. Eu participo também do NDE da Engenharia Civil. A gente está bem no começo, assim, só uma reunião até agora, para a gente começar a discutir. Então, acho que eu vou ter muito mais dúvidas como membro de NDE também, né? Mas agradeço a vocês essa oportunidade de a gente estar aqui.
conversando, tirando dúvidas, mostrando as experiências. Acho que talvez seria interessante a gente ter uma lista realmente do que cada um está fazendo, como cada um, né, quais são as possibilidades que cada um está encontrando, para que a gente possa tentar pensar em qual se enquadra melhor no seu curso, porque cada um é totalmente diferente do outro, é bem complexa essa mudança, e a gente ainda dentro do centro, a gente está mudando os PPCs para as novas diretrizes curriculares, então a gente está no meio de uma grande modificação que está causando bastante apreensão em todos, né, porque é algo que para a gente é bem novo, tá? Agradeço mais uma vez, Ana, e bom dia a todos. Muito obrigada, Aline, pelo teu relato. Acho que o momento é esse. Entendemos que todos estão um pouco apreensivos, mas com certeza todos vão conseguir construir esses processos da melhor maneira possível. Vocês têm propriedade para isso, né? Bom, vou passar a palavra, então, para a professora Carla, que está inscrita, certo? Então, professora Carla, por favor, pode abrir seu microfone. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda. Bom, então, Ana, assim, eu sou coordenadora do curso de Tecnologia em Alimentos, né? E nós já estamos nesse processo da curricularização da extensão desde 2018. Então, na verdade, isso já está aprovado no nosso PPC desde 2018. Então, a gente já há bastante tempo está trabalhando com isso, né? Começamos em 2017 uma reforma grande no nosso PPC, e aí em 2018 nem estava aprovada ainda efetivamente no FPEL, mas tudo sinalizava que sim. Então, a gente teve muita conversa lá com o pessoal da SEC, né? E colocamos já a extensão prevista no nosso PPC dentro da modalidade que seria participação como colaborador, né, dos alunos em projetos ou programas de extensão. Então, nós previmos, não chegou a fechar os 10% nesta época, nós chegamos a 9,5%. Então, com a carga horária de 272 horas em extensão, nós chegamos a 9,5%. Mas, como nós estávamos naquele processo, nós resolvemos deixar assim, e foi um acordo que a gente fez, né, para que depois a gente finalizasse o que faltava, e aí nós iríamos estudar outras propostas para fechar os 10%. Bom, então nós implementamos isso, né, 2018 já foi aprovado, nós temos 2 turmas que ingressaram já com isto previsto em seus currículos, e agora nós estamos num novo movimento, então, para a gente conseguir fechar essas 10%. Tá? Então, a gente participou de várias reuniões, tem trocado muita ideia, e nós conseguimos avançar, a gente conseguiu colocar a carga horária XT por dentro de algumas disciplinas, né? Então, não chegamos à totalidade de horas, né? Ficamos com um bom número, e aí começaram algumas dúvidas, né, dentro do nosso NDE. Então, até estive conversando com a Mayra também, e eu acho que esse momento está sendo oportuno para a gente poder discutir, trazer as nossas dúvidas, que podem também ser de outros, e até também talvez dar algumas ideias, né, para quem tenha um perfil parecido que possa aproveitar. Então, nós pensamos no nosso grupo, a gente tem 2 cursos de alimentos, né, no grupo de alimentos, dentro do CCQEFA, tem a tecnologia e tem a química de alimentos. Então, nós trabalhamos em conjunto com os 2 cursos, fizemos uma discussão de ambos colegiados, e aí nós tínhamos pensado numa alternativa, que depois, conversando com a Mayra, ela me disse que ficou um pouco preocupada, que talvez não fosse viável, né? Então é isso também eu quero tentar esclarecer, que foi de pensar disciplinas optativas, né? Nós pensamos em criar 2 grandes disciplinas optativas. Por quê? Porque se nós fôssemos colocar disciplinas obrigatórias, nós teríamos problemas com carga horária nos cursos, né? Como a gente já tinha previsão de que os alunos poderiam cumprir essas atividades, participando de projetos que fossem adequados, é claro, isso está colocado no nosso projeto, né? Que sejam adequados para a área de formação, mas que sejam participação em projetos ou programas de extensão.
E aí, aqueles alunos que não conseguirem se inserir, né, que vai decorrer ao longo do curso, não vão conseguir se inserir em projetos e tal, então nós pensamos nessa possibilidade das disciplinas optativas, que aí o aluno que não tivesse fechado aquela carga horária, ele teria a chance de fazer uma disciplina, ou duas, como foi a ideia pensada, que contemplasse essa carga horária. Bom, aí a Mayra me disse que isso poderia ser problemático, porque para fins de registros, né, disciplinas optativas, não poderia ser contabilizado dentro do que seria obrigatório. Então, a gente ficou com bastante dúvida nesse sentido, assim. Mas a ideia é esta, né, que não é que todos precisassem fazer, a nossa ideia com optativas é que as pessoas que precisassem pudessem fazer. De repente, um aluno entrou lá no curso, no segundo semestre ele se inseriu no projeto, e ele cumpre as horas dele, né, que são hoje 285, que a gente está pensando, ele cumpre nos projetos, ele não vai precisar fazer disciplinas, né, que tenham extensão. E daí, aquele aluno que não conseguiu, né, que não de repente não fez muito esforço, não tentou, não conseguiu, e ficou de fora. Daí ele chega lá no quinto, que nosso curso é de 6, tecnologia, e não conseguiu. Então, de repente, ele ainda tem tempo de fazer num semestre uma disciplina que poderia ajudar, né? Então, isso a gente pensou que realmente a optativa seria opcional para aqueles que precisarem fechar. O estágio também tem essa proposta, né? Aí dentro do estágio também a gente tem dúvida, porque se prevê que o estágio possa contemplar a carga horária em extensão. Então, isso também nós estamos pensando, né, em deixar dentro do nosso currículo essa flexibilização para que o aluno possa também fazer o estágio de extensão. Aí, outra dúvida, se o aluno quer fazer o estágio em extensão, eu vou precisar ter 2 estágios, porque eu também não posso obrigar aquele que não quer a fazer um estágio de extensão, né, ele tem que ter a possibilidade, ou faz extensão ou não faz. Então, eu vou ter que ter 2 cadastros de estágio, isso é possível, né? Então, nós vamos ter que ter um estágio que possa contemplar a extensão, outro estágio que não vai contemplar a extensão. Ele vai ter que ter 2 registros, é isso? Isso é uma dúvida que também eu estou colocando. Então, essa é outra oportunidade, né? O estágio, a disciplina optativa que nós estávamos pensando que seria bem interessante para aquele aluno que precisasse, né? Mas parece que tem algum problema com relação a isso. Eu acho que mais é questão de registro, segundo a Mayra me falou, né? Mas nós estávamos bem empolgados com os 2 cursos de alimentos, pensando nessa possibilidade dessas disciplinas optativas, porque não ia dar problema de inchar a carga horária do nosso curso, e ia justamente atender a quem de fato precisasse. Bom, outra questão que eu coloco é que eu participei da live segunda-feira, né, e eu vi as propostas dos cursos, e eu percebi que 2 dos projetos que foram mostrados, né, eles traziam carga horária complementar computada dentro da carga horária de extensão. Então, todo o entendimento que nós tínhamos, assim, nós até estávamos com bastante dificuldade nisso também, que se sabe que as atividades de formação complementar devem envolver os 3 eixos, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, nós até colocamos, assim, um índice alto, porque os alunos precisam cumprir os 3, e nós colocamos um percentual bem alto, assim, de ensino e pesquisa, para que ficasse um menor percentual dentro das complementares de extensão, entendendo que não poderia contabilizar essa carga horária de complementar dentro do eixo de formação em extensão, né? E aí, nas propostas que nós vimos, estava sendo contabilizado. Então, isso também surgiu como uma dúvida, porque se isso for possível, facilitaria bastante, né? Facilitaria muito, porque daí as atividades de formação complementar, o entendimento que a gente tem, até os esclarecimentos que recebemos, seriam atividades de extensão em que o aluno vai participar como ouvinte, né? Poderia estar sendo contemplado ali atividades como ouvinte, sendo que a formação em extensão ela é preconizada como aquela formação que o aluno é agente, né? Que ele é um colaborador, que ele vai, de fato, executar. Então, a gente ficou com essa dúvida.
Eu gostaria de saber como é que funciona isso, porque se a formação complementar, ela vai ser contada também, esse percentual da extensão ali pode ser contado dentro da formação e extensão. Então, basicamente isto, Ana. Nós temos, né, como disse, dentro da proposta a gente tem avaliado essas várias possibilidades aí, né? Então, o nosso curso, ele tem um perfil que até se adequa, de certa forma, que a gente conseguiu colocar bastante coisa dentro de disciplinas, mas a possibilidade das optativas, assim, tinha sido bem vista como uma alternativa, que a gente pensa que seria bem importante que pudesse ser ofertado, né, para auxiliar aqueles alunos que não vão conseguir cumprir nos projetos e também para não inchar o encargo horário nos nossos projetos pedagógicos. Também era isso, então, depois, se tiver mais algum questionamento, também posso ficar à disposição para retornar no final, como a gente já está trabalhando há bastante tempo com isso, tem participado muito das reuniões, né? Agradeço, então. Obrigada. Muito obrigada, Carla, pelo teu relato. Vou passar a palavra, então, à professora Adriana, das Ciências Biológicas, que está inscrita. E após a professora Adriana, como tem alguns cursos que ainda não se manifestaram, embora o FM seja representado pela meteorologia, certo? Agora veio tecnologia de alimentos, mas não sei se tem mais alguém. A professora Adriana vai falar pela Ciências Biológicas e Bacharelado, certo? Adriana, tu consegue abrir teu microfone? Consigo. Bom dia, colegas. Bom dia. Para quem não me conhece, então, estou coordenadora, junto com a professora Marla, coordenadora da Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado. A licenciatura já implementou, né, não foi na prática, mas o projeto pedagógico já está aprovado, então, com a curricularização. E agora a gente está reformulando o PPC do bacharelado curricularizando, né? Então, uma das coisas que a gente a princípio, a gente está numa análise inicial, mas muitas dúvidas surgiram, porque não necessariamente o que a gente fez na licenciatura a gente vai poder fazer no bacharelado. Tá? Uma das dúvidas é essa disciplinas, contar a mais disciplinas optativas, então, não fecharia 10%, fecharia um pouquinho mais de 10%, exatamente para ter o aluno optar ou fazer atividades complementares ou se inserir em disciplinas optativas. Era uma das dúvidas. A outra era quanto ao programa, tá? Uma das coisas na reunião do NDE que se propôs é, em vez de fazer um programa para o curso, o programa vinculado ao coordenador do colegiado, tá? Fosse programas de seus departamentos, que a gente é uma unidade muito grande, a gente tem vários departamentos, tá? Então, ficaria mais fácil, a gente pensa que ficaria mais fácil o programa vinculado ao departamento, onde os professores daqueles departamentos que dão aquelas disciplinas poderiam ter os seus projetos dentro desse programa departamental, digamos assim, e teria maior controle e aplicação, tá, do programa. Era uma pergunta. A outra é, digamos que um professor tenha um projeto de extensão amplo, tem bastante professores de biologia que têm projeto de extensão amplo, que não necessariamente está vinculado com disciplina. Ele pode, dentro desse projeto, fazer ações para disciplina específica, ou ele tem que fazer um projeto para a disciplina, a se incluir dentro do programa, claro, né? E a última pergunta é se as cargas horárias essas de extensão, tá, dentro das disciplinas, são feitos trabalhos com a comunidade. Esses trabalhos com a comunidade são passíveis de apresentação no CIEP? Se são passíveis de apresentação no CIEP, eles ganham certificados como apresentador do CIEP, e isso entra como atividades complementares, e também ganham com carga horária e extensão na disciplina? Era isso. Certo, Adriana, muito obrigada pela tua contribuição. Bom, pessoal,
Como nenhum outro curso se inscreveu e como já estamos bem adiantados no horário, penso que a gente pode passar a responder algumas questões. Como temos bastante dúvidas, vamos tentar respondê-las em bloco, certo? Então, assim, o Viana se inscreveu, e eu gostaria de passar primeiro a palavra ao professor Sigmar, porque ele já pode contemplar algumas questões como, por exemplo, as levantadas pela Aline, né, disciplina de projeto como projeto de extensão. Pode ser, professor? E em breve a gente dá seguimento pontuando as questões por bloco. Oi. Oi, tudo bom? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Tá, primeiro eu vou falar qual é a ideia do controle, tá? A ideia era, a da extensão em si, que a gente entendemos, era tornar o aluno humano, não é ele fazer uma extensão voltada para a nossa área, que é tornar ele humano. Ele pode fazer voltada a outra área, tá? A gente, como é muitas disciplinas, muitos créditos, tá? Vocês vão ver que é muito crédito para tornar em extensão. Imagina, a gente dividiu em 5 disciplinas de 5 créditos. Corre todo o curso, tá? É atividade curricular de extensão que no formato de disciplinas para forçar o aluno passar por elas, tá? Por isso está nesse formato nosso, mas não são disciplinas. Por que a gente não escolheu disciplinas? Primeiro, se colocamos uma disciplina voltada a um projeto, se esse professor dessa disciplina sair para fazer doutorado ou ter um afastamento, vai ter um substituto para continuar esse projeto dele de extensão. Como vai ser contornado isso? Se o aluno reprovar nessa disciplina, a mesma coisa no estágio, tá? Não mudava muito colocar no estágio, porque estágio é uma atividade também curricular, tá? Então, a gente criou uma atividade curricular em formato de disciplina, como fosse o estágio, dentro do currículo, espalhado, tá? A professora falou, se ele vir fazer não lembro o nome, fazer um projeto comigo aqui na agronomia. Não, a gente não considera extensão. Se for um projeto, é para ele se vincular num projeto de extensão na agronomia. Se fazer esse projeto de irrigação, é um projeto de pesquisa, agora tem um projeto unificado, tem uma ação de extensão voltada para irrigação, a gente quer fazer um controle de irrigação, daí a gente vai aplicar numa propriedade, vai envolver a sociedade, daí sim vai ser considerado, tá? Dentro da universidade, só se for projeto de extensão voltado à comunidade, tá? Eu vou colocar como a gente decidiu no nosso currículo, a gente colocou aqui, pode ser realizados em qualquer curso, ou seja, em projeto de extensão de qualquer curso, não precisa ser nos nossos professores, tá? Em qualquer unidade e até em outras instituições nacionais e estrangeiras, ou seja, não precisa, se o aluno estiver fora do país, ele pode fazer um projeto de extensão lá, depois a gente vai validar com essa nossa atividade curricular que tem no nosso currículo, ok? Por que eu fiz essa proposta? Deixar os nossos alunos livres, tá? Não trancar muito, porque muitas horas para eles fazerem um curso. Se a gente colocar numa disciplina, vai trancar, tá? A gente achou que ia trancar muitos alunos. E também a gente levar o nosso conhecimento dos nossos alunos para outros cursos. E também aquela ideia de tornar ele humano, não é necessário ele usar o conhecimento da extensão para tornar ele mais humano, ok? Então, por exemplo, dei um exemplo na dança, o pessoal da música pode fazer um teatro junto com música e dança, e o pessoal da automação fazer o controle de iluminação, junto com a da eletrônica, fazer alguma coisa do som, do design, fazer um design gráfico, um vídeo para aparecer. Um exemplo que a gente tinha na minha graduação, a gente tinha a Universidade Aberta e a Universidade Visita a Sua Rua. Na Visita a Sua Rua, a gente ia nos colégios, tá? Daí a Civil, junto com a arquitetura, fazia uma maquete, o design fazia a parte dos móveis, e eu estava na engenharia elétrica. A gente colocou iluminação, com parceria com a Celeste, que é a companhia de energia, certo? Colocamos lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes e mostrava o consumo, dava palestra para a comunidade. Ou seja, fazer um projeto mais amplo, tá? A ideia de colocar em disciplinas, a gente colocou... Primeiro, a gente vai fazer de forma manual, respondendo agora a Aline, tá? A ideia é fazer manual, conforme o projeto, mas no futuro é ter já tem um programa que procura o projeto, tá? Vai no institucional, acha o projeto, o aluno vai procurar o projeto, ele escolhe um projeto de extensão lá, tá? Daí esse projeto de extensão, quando ele selecionar esse projeto, vai mandar um e-mail para esse professor que é responsável por esse projeto, o professor vai dar o aceite, daí ele está matriculado na atividade de extensão, atividade curricular de extensão. É tornar isso automático, tá? Por enquanto vai ser manual, porque a gente não tem recurso. A ideia
é tornar. A gente não criou algo novo. A gente já viu a Universidade Federal do Rio de Janeiro tá criando algo parecido. A gente gostou da ideia deles e usamos pegamos para o nosso curso, tá? Não é algo novo, ele não está inventando a roda. Por enquanto, como a gente não está que nem eles e não consegue fazer um programa, a ideia é fazer esse programa, tá? É levar o conhecimento do nosso aluno para todos os cursos. Então, por enquanto vai fazer manual. O aluno deve encaminhar o aceite dos coordenadores do projeto, tá? Ao qual ele vai fazer parte na secretaria do colegiado e até o término do período de correção de matrícula. Daí ali o coordenador e os professores do curso vai analisar. Por enquanto está fazendo manual. Mais tarde vai ser automático isso. E quanto à avaliação, tá? A gente também colocou a avaliação no nosso próprio PPC. Pode ser por relatório, artigo, resumo, publicação periódica, um relatório também do professor que ele fez, atividade, publicação em e-mails eletrônicos, em outros e-mails. A gente também temos uma tabela para analisar também as horas, está no PPC do nosso curso, essa tabela, ok? Acredito que agora eu acho que eu respondi todas as perguntas, tá? Deixa eu olhar se tem alguma coisa a mais ali. Seria isso. Obrigado. Ah, tá, aqui tem uma pergunta ali do João. Tá, eu entendo a carga horária, eu entendo que a extensão é como se fosse estágio, tá? Não tem carga horária, tá? Não vai ter carga horária porque ele vai fazer projetos fora do curso. Mesmo se ele colocar num projeto dentro do curso, o aluno está fora fazendo uma atividade de extensão, ele está considerando que o professor está dando aula ali de ensino, tá? Ele só é obrigado a fazer extensão dentro da universidade. E o professor em si, o dono do projeto, já está ganhando com o projeto, tá, professor Éder? Obrigado. Muito obrigada, professor Sigmar. É importantíssimo esse relato de vocês, porque entendo que a gente ouvindo dos pares, né, fica mais real esse depoimento, né? Sai daquele estigma de que são as pró-reitorias que estão dizendo o que vocês precisam fazer ou como tem que fazer, e por mais que todos nós na comissão tenhamos formações específicas, a gente não abarca as formações dos 96 cursos da UFPEL, né? Então, é importante ouvir esse relato, é importante saber como está sendo o processo para vocês, né? E que os pares apontem, né, soluções também, não apenas nós, até porque, como eu falei, a gente não vai atender a todos, certo? Então, eu gostaria agora de passar, claro, o professor Sigmar já respondeu algumas questões, e acabou de dizer que tem algo mais que é complementar. Professor, pode... Oi, sim, a professora lá também falou da parte prática, tá? Um projeto de extensão não envolve só tu aplicar na prática também, tá, professora? Como a gente faz um projeto igual o projeto de ensino, de pesquisa, tem um estudo, uma preparação. Lembra da maquete que eu falei lá, que a gente preparou junto com a arquitetura? Ela vai falar sobre como foi feito, como é que é feita as casas. Por exemplo, para fazer na civil, a gente ir lá na comunidade para ensinar, auxiliar eles a construir a casa, a gente fazer a parte da automação. Não é só a parte prática de lá construir, tem o projeto em si, tá? Tem a parte do estudo, tá? Então, conta a carga horária do aluno conta muita mais coisa, não é só a parte dele lá atuar. E a parte de metrologia lá também é da professora, ele pode fazer uma parceria com outra universidade, tá? Por exemplo, pedir para outros alunos fazer isso, daí ele está fazendo parceria e pode atuar em outras regiões, também para economizar valores. Obrigado. Obrigada, professor Sigmar, mais uma vez. Bom, então, como eu estava colocando, como são diversas questões, diversas dúvidas, acho que e muitas delas bem semelhantes, acho que nós poderíamos proceder às respostas delas em bloco, certo? Então, eu vou pontuar algumas, me desculpem se eu não manter a ordem específica que veio, até porque, né, pela convergência das questões, algumas acabam por se misturar. Então, uma das questões apontadas foi a questão da carga horária dos professores, né, nessas disciplinas que seriam vinculadas a algum projeto de extensão. Bom, na realidade, essa carga horária para os professores, ela vai como ensino, não como EXT, tá? O EXT é do aluno, certo? Isso vai ser contabilizado
no currículo deste aluno, certo? Mas o mesmo professor que está ministrando, ele está participando do projeto de extensão. Bom, ok, só que aí vocês vão ter que definir o que é essa hora que ele está na disciplina e o que é a hora que ele está para além da disciplina no projeto, ok? Por isso que nessas horas, nesses casos, assim, a gente recomenda duas coisas muito importantes, que vocês descrevam no cadastro desse projeto, se for um projeto novo, né, principalmente se for um projeto novo ou dessa ação, que ela vai atender a curricularização da extensão. Porque se ela for atender, aquela indicação que nós fazemos de sempre ter um aluno na equipe do projeto, ela vai ser... não é que vai ser suspensa, nós não vamos pedir, nós não vamos solicitar isso a vocês, porque entendemos que os alunos da disciplina já estão trabalhando dentro desse projeto. E para evitar a duplicação de carga horária, tanto para os professores quanto para os alunos, esses alunos não serão registrados no projeto e o professor recebe apenas a hora para além da disciplina, ok? Então, não vai ter duplicação, ele vai ter aquela carga horária em ensino e, para além disso, para a organização do projeto de extensão, ele tem a carga horária para os projetos de extensão, ok? A questão sobre o financiamento dos projetos, eu gostaria de pedir passar a palavra para a professora Francisca, nos dar um auxílio sobre essas questões levantadas pelo professor Viana, né, e corroboradas pela professora Gisele. Não sei se a Francisca consegue abrir o microfone. Acho que consegui. Bom, eu vou iniciar, tentarei ser organizada, mas vou iniciar pela colocação do professor Viana, porque ela foi muito importante. Ela foi muito importante porque do lugar onde nós nos encontramos, às vezes nós não enxergamos que alguma coisa ainda não foi bem explicada, então sempre voltaremos, mas é muito bom porque há 81 pessoas aqui, então eu poderia dirimir uma possível leitura um pouco diferente do que deve ser. Então, é necessário que nós entendamos que essa universidade ou qualquer outra não pode formular um conceito de extensão. Isso não nos compete porque há documentos nacionais que estão acima de nós. Tampouco nós podemos propor a curricularização. Ela está no Plano Nacional de Educação de 2001 e ela volta a estar no de 2014. Então, ela não é uma decisão nossa. Tampouco o conceito, tampouco o que nós estamos fazendo aqui. Nós só estamos cumprindo leis. Aqui nós estamos cumprindo decisões nacionais que vão depois ser pautadas na avaliação dos nossos cursos. O conceito de extensão, colegas, é muito antigo. Se nós formos pensar em toda a história da extensão, ele é de 1987, ele está escrito. Ele consta no documento elaborado pelo Fórum Proeques e enviado para o MEC. E, inclusive, ele pauta o artigo 2007 da nossa Constituição, quando fala da indissociabilidade ali, essa indissociabilidade está nesse documento, ele não é um documento novo. E depois disso nós temos muitos documentos de extensão, os mais importantes estão listados no guia, inclusive com o link no guia de curricularização. Nós temos uma política nacional de extensão universitária, que é de 2000, ela repete o conceito. Nós podemos discutir sobre o conceito, mas nós não podemos propor um conceito que está elaborado por fóruns nacionais. E nós não estamos aqui dizendo que o conceito é esse, aquele, que nós podemos adotá-lo, não podemos adotá-lo, nós temos. Nós fazemos parte
desse grupo, e é por isso que é tão importante os pró-reitores participarem dessas reuniões nacionais, que decidem isso ao longo dos anos de 87 para cá. Nós temos quanto tempo? Vejam bem, são décadas, né? Nós temos um documento de 2001, que é a avaliação da extensão, escrito pelo Fórum ProEx também. Nós temos um documento de 2006, que fala sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e coloca várias questões que hoje nós estamos discutindo ali. Esses documentos estão mencionados no guia de curricularização, fazem parte do texto da trajetória, estão reiterados no capítulo que a Ana escreveu para o livro que vai ser lançado agora, estão disponíveis no RENEX, na Rede Nacional de Extensão, e são repetidamente falados, porque eles são a nossa base. Então, nós não aperfeiçoamos nada, isso é um coletivo maior do que nós, e que nós temos que seguir, né? Nós temos vários outros documentos, um documento sobre a organização dos sistemas, o nosso primeiro sistema aqui, que nos exime de fazer o registro das nossas atividades em papel, é de 2007, no mesmo ano que surgiu esse importante documento sobre a extensão universitária, organização e sistematização, publicado também pelo Fórum dos Pró-Reitores. O que eu quero dizer é o seguinte, colegas, nós não temos decisão sobre o que é a extensão, nós aplicamos o que é a extensão, e isso é regulamentado e antigo, não é de agora, e sempre foi falado e sempre esteve disponível, mas é evidente que a absorção desses conteúdos precisa ser colocada em fóruns como esse, por isso que a colocação do professor Viana, que nos dá a oportunidade de voltar a essa discussão, é tão importante, porque ela esclarece o ponto de que as decisões sobre o que deve ser feito estão regulamentadas e informadas e determinadas por leis específicas, e também nos orienta sobre o que devemos fazer. E isso nós precisamos discutir, porque nem sempre nós temos clareza que aquilo que estamos fazendo ou não é. Mas vejam bem, nós temos um sistema com fluxo determinado de avaliação de todos os projetos, e isso não é decidido dentro da pró-reitoria, é decidido dentro de um conselho maior, que é o COSEP. É o COSEP quem diz, e isto é extensão. Isso é uma garantia para todos nós. Eu percebi ao longo das perguntas uma questão, e quero fazer aqui uma proposta, porque vejam bem, quanto mais nós conversarmos, mais claro fica para todos o que pode ser feito, né? Porque nós aqui vivemos num conflito, alguns cursos muito mais do que outros, do que pode ser feito na prática e o que pode ser feito pela regulamentação. O esforço administrativo é em dar toda a segurança para os cursos de que o seu PPC está em consonância com os documentos nacionais. E nós criamos documentos internos para que possam reiterar que as opções adotadas, elas são opções regulamentadas pela instituição, por conselhos maiores, não por uma pró-reitoria, não por outra pró-reitoria. Mas vendo que as dúvidas aparecem muito reiteradamente próximas nesse grupo, eu sugeriria que nós repetíssemos, talvez de uma forma mais sintética, ou não, o seminário do Guia de Curricularização de 2019, que aconteceu há um ano atrás, porque as perguntas sobre estágio, carga horária, que seja de ensino, quando é que é de ensino, quando é que é de extensão,
Várias outras perguntas, elas estão no guia, mas colegas, por favor, não entendam, não estou cobrando, vocês deveriam já saber, não é nada disso. É que se há dúvida, nós devemos esclarecê-las. Mas vejam bem, aqui nós vamos responder, mesmo com esse documento gravado, ele não está organizado como guia. O guia foi organizado. Vou dizer mais para vocês. De onde surgiu o guia? Ele não surgiu porque outras universidades estavam fazendo. Ele surgiu porque numa reunião com coordenadores, alguém levantou e disse, nós gostaríamos que essa comissão nos apresentasse uma orientação que estivesse escrita, para que nós pudéssemos ir ali e tirar dúvidas. Se as dúvidas ainda persistissem, iríamos com elas então buscar de outra forma. Entenderam? O que ele não foi feito para dizer que deve ser feito, porque isso está na resolução aprovada em 2018, na 42 de 2018. Ele é uma forma de operacionalização do que diz ali, e aí ele é muito útil mesmo. E nós estamos aqui de coração aberto, prontos para abrirmos página a página com o guia e discutir com vocês, porque se isso os ajudá-los, perfeito, é isso que nós queremos. Nesse momento, nós já deveríamos estar até pensando em melhor, porque o guia foi melhorado, isso eu preciso dizer. Nós levamos uma proposta desse guia, apresentamos nesse seminário de 2019 e vários cursos nos apontaram questões que aperfeiçoaram o que estava ali. Nós podemos dizer que esse guia de curricularização, que nós chamamos de integralização, porque inclusive isso, o For Proexmo solicitou que nós adequássemos a terminologia, fazemos o que deve ser feito. Esse guia, ele passou por uma avaliação enquanto apresentação. E algumas questões foram incorporadas ali porque elas estavam corretas na percepção dos coordenadores. Mas nós entendemos, a coordenação é curta, o coordenador sai, o outro entra, isso tem que ser previsto, nós não podemos dizer, não, mas um coordenador tem que passar toda a sua experiência, não é isso, nada disso. Vamos continuar conversando, vamos continuar tirando dúvidas, algumas são dúvidas que não são dúvidas, são outra coisa, e aí vamos ter que discutir essas questões que são comuns, porque nós vamos responder aqui, mas no outro seminário talvez venha a mesma, e ao passo que se nós os instrumentalizarmos para usarem o guia, será mais fácil para vocês, muito mais fácil, eu tenho certeza disso. Então fica essa primeira proposta, Ana, que nós possamos fazer um seminário com as pessoas que estão aqui e até outros, não sei como é que faríamos, e retomar o guia, e aí eu acho que reforçar, até ficaria mais claro, porque o documento escrito, ele favorece mais. Bom, a explanação sobre a questão do orçamento, que foi a professora Gisele colocou duas coisas que são importantes falar. Uma delas é a imprevisibilidade. Nós não podemos colocar nada nos nossos documentos que seja esse não acontecer, porque se nós estamos dizendo que pode não acontecer, então a solução já tem que estar. Algum de vocês sabia que nós estaremos vivendo essa pandemia? Sabíamos quando começou lá em 2019, né? Quando foi anunciada a pandemia em dezembro. Antes disso, alguém sabia? Não sabíamos, né? Isso é imprevisibilidade. A imprevisibilidade é aquilo que eu não sei que vai acontecer. Agora, se há um risco de acontecer, eu já tenho que ter ali gestão de risco. Eu já tenho que ter ali como é que isso vai poder ser compensado por outra atividade para que eu possa manter aquele projeto como a base do meu EXT na minha disciplina. A imprevisibilidade previsível não é imprevisibilidade, ela tem que estar ali. A questão dos recursos, colegas, vamos ser realistas, tudo que disser respeito a uma disciplina
ele tem que ser previsto dentro da disciplina. Então, como colocou aqui, bom, mas eu não tenho o ônibus mesmo para as disciplinas. Então, estamos com um problema. E aí eu acho que nós devemos discutir isso de outro modo, porque se eu fizer uma previsão do que eu preciso, sem saber de onde vai sair aquilo, e isso é uma questão das unidades, uma vez que a extensão, vejam bem, o professor Viana falou que houve um momento em que havia recursos para extensão, houve mais de um momento. O momento mais importante também começou em 2007, foi com o PROEXT, mas não era um recurso para a universidade, era um recurso para projetos selecionados em nível nacional. Eu diria hoje que nós não poderíamos jamais colocar um projeto desse dentro de uma previsão de currículo, porque como é que eu vou saber se meu projeto vai ser aprovado ou não? Aquilo é financiamento de extensão. Quando a disciplina curriculariza a extensão, é financiamento de ensino. Essa é a questão que tem que ser muito bem esclarecida. Se não há como ter, não há como fazer. Bom, aí vocês me dirão o seguinte, então eu não posso fazer. Então, se eu não tenho como ter, eu não tenho como fazer. Honestamente falando, colegas, eu acho que tudo é possível, inclusive não curricularizar. Nós não sabemos o que significa não curricularizar no nível nacional quando outros cursos curricularizaram da mesma área. O professor Bruno pergunta o seguinte, haveria uma previsão da PREG para apoiar unidades? O CCQFA tem seus recursos? Sim, professor Bruno, todas as unidades dizem isso. Eu sou professora e a minha unidade também diz isso, é bem difícil. Colocar ações extensionistas que envolverem outros gastos. Eu já desculpa, Ana, eu estou me antecipando, porque senão nós voltamos na resposta. É só por isso que eu faço esse rompimento de uma ordem muito bem dada por ti, tá? Como a PREC se vê nisso? Professor Bruno, hoje o que a PREC tem para apoiar os projetos são as bolsas de extensão. Esse recurso vem da unidade. Existe uma questão histórica colocada ali, e ela é uma questão do FOR-PROEX também. A extensão universitária só teve um momento, e ele foi muito curto, gente, em que a extensão universitária foi abraçada pelo MEC e financiou o MEC, depois dos anos 70, em que havia os macroprojetos. E eu não sei, tem algumas pessoas antigas ou mais antigas do que eu aqui, eu não sei, não estou vendo vocês, e se visse também, talvez não soubesse também. Mas os macroprojetos, como o campus avançado, o CRUTAC, o próprio Rondon, eles financiaram muita extensão nas universidades. Para quem assistiu a apresentação de segunda-feira, inclusive, eu falei que a extensão, o núcleo de estágios estava aqui durante esses macroprojetos. Já houve um momento em que houve muito dinheiro, mas para funcionários tem que vir do MEC. Não é uma luta interna, isso tem que vir do MEC. E nós estamos nessa luta ano a ano, e conseguimos. O problema é que isso está vinculado ao perfil dos governos. Um governo com uma política mais social, ele financia a extensão. Nós tivemos um exemplo disso de 2005, quando surgiu o PROEXT, aperfeiçoou-se em 2007 e encerrou quando? Em 2016. Coloquem isso numa linha do tempo e vocês verão o que acontece. Mas nós temos que ver isso, claro, nós temos que ver isso, temos que trabalhar em cima disso. Mãe. Claro, Adriane. Mãe. Vocês... Eu não posso me aparelho. Por isso que em algum momento nós teremos que encontrar uma forma de dizer o meu curso está curricularizando de algum modo, mas eu não estou minimizando, até porque seria uma tolice fazer, minimizar problemas dessa ordem. É que problemas dessa ordem nos atingem em tudo, né? Nós somos atingidos em todos os níveis. Mas eu voltaria aqui de novo para a proposta que foi dita.
eu gostaria que nós tivéssemos um seminário sobre o guia. Eu acho que vocês, inclusive, ficariam mais tranquilos, porque vocês teriam, ali vocês poderiam olhar o guia e dizer, eu tenho dúvidas sobre isso. E talvez pudéssemos até aperfeiçoar o guia. Tá? Porque mais do que prever como é que eu vou fazer, eu tenho que entender quais são as minhas possibilidades. E acho que toda conversa é útil, toda dúvida é pertinente e toda inquietação é justificada. Eu não vejo nenhum exagero no que as pessoas colocam como eu tenho 1000 alunos e aí o que eu faço? Isso é um fato real, né? Aí a instituição tem que me ajudar. Vamos construir juntos as saídas que houver, porque nós todos que eu digo, desculpem, vou fazer aqui uma correção, todas as instituições de ensino superior estão passando por isso. A Adriane Nunes perguntou sobre os prazos da implementação e alguém já tinha perguntado lá em cima, desculpem, é que eu estou tentando acompanhar aqui, mas... Isso, Francisca, eu ia justamente te pedir, porque mais de uma pessoa, a Carla Hartwig também pediu, e a Mariana, referente a essa questão dos prazos, se tu puderes aproveitar e já responder também, seria muito bom. Responderei com o maior prazer. O guia, Janeiro, o guia está disponível, o link aqui, mas estamos aqui nos propondo a conversar com vocês e detalhadamente, tal como estamos fazendo agora, pergunta, resposta, e vejam bem, é um processo. Então, se vocês vislumbrarem que o guia ainda poderia apresentar a outra coisa, foi aprimorado justamente no estágio. Esse é um dos aprimoramentos. Houve outras questões que foram melhoradas, inclusive na redação, mas o estágio foi uma delas. Veio de uma reunião, né, para vocês verem como é importante. É muito importante falar com os coordenadores. Bom, mas voltando. Sim, Marla, tem. Desculpa, Ana. Estou fazendo o que não deve ser feito. Desculpem, eu vou responder a questão do prazo e dou para a Ana. Em 2018, o prazo encerrava, o prazo da primeira resolução que nós aprovamos em 2016. Não havia, o guia de curricularização foi uma resposta a isso, nós já vínhamos trabalhando nisso. E aí, o que nós fizemos? Nós pedimos a ampliação do prazo, e inclusive fui eu que levei a proposta da comissão para o COSEP, porque quem muda, isso é uma revogação de resolução, irá sair uma nova resolução, o COSEP aprecia a nossa proposta, e aí nós acabamos fazendo a apreciação do novo prazo. Nós vamos encaminhar agora, porque o prazo da resolução 42 de 2018 encerra agora em julho. Em julho terminaria o prazo. E aí, o que nós estamos pensando? Em encaminhar agora, em tempo hábil, inclusive a partir deste seminário, justificando que ainda há muitas dúvidas, há necessidade de mais tempo, que nós precisamos revogar de novo essa resolução e vamos levar até dezembro de 2020. Vou explicar por quê. Nós temos que cumprir a resolução 7 de 2018 do CNE. Se antes os 10% de extensão apareciam no Plano Nacional de Educação como uma estratégia, a 7 da meta 12, agora ele aparece numa resolução do Conselho Nacional de Educação. E esse conselho foi consultado, a proposta foi levada pelo FORPROEX, eu estava nessa reunião que foi discutido o prazo, e todos os pró-reitores pediram que fosse coincidente com o final do prazo do Plano Nacional de Educação, que tem validade a cada 10 anos ele é alterado, queria até 2024, o Conselho não aceitou. Por isso que nós não temos muita esperança que possamos prorrogar esse prazo. E sabem qual é esse prazo? Dezembro de 2021. Então, nós temos que ir
pontuando os passos e dando uma acelerada sem se aproximar muito, porque depois pode vir o prejuízo, sem se aproximar muito do prazo dado pelo CNE. Ah, mas vocês não estão discutindo, hoje está tendo uma reunião da Antifes, ontem teve uma reunião da representante da extensão na Antifes, a pró-reitora do decanato da UNB, eu participei dessa reunião e, de novo, coloquei ali a solicitação para a prorrogação do prazo do CNE. O prazo do CNE que é complicado, tá? Mas vejam bem, o que nós temos que cumprir, isso tem que ficar muito claro. O que nós temos que cumprir agora é a proposta. Nós temos que entregar essa proposta dentro da pró-reitoria de extensão. Então, nós vamos até dezembro de 2020. Tá? Em dezembro de 2020, provavelmente, nós já temos a indicação da nova gestão, aí essa nova gestão já vai ser ingressada, talvez até nós tenhamos que pensar em outro, mas nós não podemos deixar muito apertado, gente. Então, vamos encaminhar, vamos defender, tenham em mente que quando, em 2018, eu levei a proposta de prorrogação, eu já tinha solicitado dezembro de 2020, e o CONCEP não aceitou. Então, eu só quero deixar bem claro que nós estamos numa instituição escalonada, no seu poder de decisão, e que esse escalonamento, farei a melhor defesa possível em nome da comissão, mas esse escalonamento, ele respeita uma hierarquia de decisão, nós vamos levar. Então, acho que eu respondi essa pergunta, continuo sustentando a necessidade que nós voltemos ao guia e... Bruno, dezembro de 2020 é a nossa resolução. Eu vou pedir a prorrogação da resolução, a revogação da 42/2018, a emissão de uma nova resolução pelo CONCEP, prevendo dezembro de 2020. 2021 é o CNE, e esse não está acenando com nenhuma possibilidade por já ter negado para o FORPROEX o prazo de 2024. Entenderam? Então, nós temos que estar atentos a isso, porque as universidades podem vir a ser prejudicadas se forem negligenciando esse prazo. Então, nós vamos ter toda a documentação, todo o processo. Tínhamos essa resolução, fizemos esse levantamento, é essa a ideia, tá? Mas perguntem sempre, não há nenhuma dúvida que seja indevida, todas elas são devidas. E o nosso esforço sempre será, que bom que perguntaram, que bom que colocaram, porque é isso aí, tá? Então, boa colocação do professor Viana, porque nos deu chances de, inclusive, chegar aqui. Tá, Ana, desculpa. Palavra tua. Capaz, Francisca, foi ótima as suas colocações, o teu relato. Eu vou pedir, então, que a professora Mayra ligue o microfone, ela vai complementar sobre a questão das cargas horárias dos professores e também sobre a questão do estágio. Pode ser. Bom, eu tinha me colocado à disposição para falar um pouco sobre a questão da carga horária, que o professor Alejandro comentou lá no início. Eu não sei se eu entendi, professor, mas a questão é que talvez tenha dúvida é como fica a carga horária de professores que oferecem uma disciplina e que tem essa parte prática de XT, que trabalham às vezes com outra disciplina. Como é que vai ficar o registro dessa carga horária quando do cadastro da disciplina? Porque nós sabemos que a nossa carga horária de aula, ela está vinculada ao cadastro da disciplina que a gente oferece. Então, por exemplo, se é uma disciplina teórica e nós trabalhamos junto com outro professor, a carga horária dessa disciplina é dividida. Quando nós temos uma disciplina com parte prática, a parte teórica, a carga horária pode ser dividida, mas a parte prática é duplicada. O que eu quero dizer duplicada? Cada um dos professores que trabalha com a disciplina tem carga horária para trabalhar com a parte prática.
até considerando que essas disciplinas que têm prática, às vezes o número de alunos tem que ser menor. E por isso pode ser computada a carga horária para os dois. No caso das disciplinas que tiverem EXT, e eu vou pegar o seu raciocínio lá, por exemplo, uma disciplina que vai ter, por exemplo, 2 horas teórica. Se tiver um professor trabalhando junto com essa parte teórica, vai ser como sempre aconteceu. É a forma como faz o cadastro de carga horária para a disciplina teórica. Agora, se é EXT, a gente considera isso, e eu trouxe essa informação e confirmei agora de manhã com a Emilene, vai ser considerado da mesma forma que hoje vale para uma disciplina prática. Então, por exemplo, se essa disciplina que tem EXT, ela tem 2 créditos teóricos e 2 créditos práticos, e ela tem 2 professores atuando na disciplina, a parte teórica, a carga horária será dividida e a parte prática pode ser computada a carga horária para os 2 professores. Se a disciplina, os 4 créditos são de prática extensionista, é por isso que é importante esse nome de prática extensionista. A leitura que se faz é que é uma disciplina prática, como era antes, como se considerava antes, só que ela é uma prática extensionista. Portanto, a carga horária vai ser, nesse caso, computada para os 2 professores, que foi o caso que o senhor citou, com relação à carga horária equivalente a EXT. É a informação que eu tenho em termos de registro e é a carga horária que depois vai para o nosso RAAD. Então, ela é computada como uma carga horária de ensino, a Ana explicou super bem, tem uma outra carga horária que é de extensão, que é outra coisa, não é computado dupla, mas é esse registro daquilo que está vinculado à disciplina. Não sei se respondi, professor, eu acho que disse que sim, outras pessoas tinham dúvidas sobre isso, mas é uma dúvida. É isso, professor? Sim, é bem nessa ideia. O que eu coloquei como sugestão aí nas notas compartilhadas é que não necessariamente toda disciplina está associada a um projeto PREC ou a uma atividade PREC. A disciplina, ela tem uma regularidade, ela acontece no cronograma do semestre, certo? E também um projeto ou atividade tem fins específicos. Por exemplo, no caso do projeto integrador, um dos fins básicos é problemas de engenharia, certo? Que problema? A edição da disciplina com alunos se problemas EPI, assim como trabalhar em EPI, aplicar relatórios técnicos, aplicar oralmente, etc. Particularidades que a disciplina, eu considero que cada dentro da integralização nas disciplinas, poderia definir alguma disciplina de associação com projetos ou atividades. Então, não teria duplicidade, como foi a questão de ter carga horária, se não ter carga horária justa, precisa, de acordo ao na disciplina. Só isso, mas você respondeu, está perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Tá bem, professor. O que eu respondi foi realmente uma parte bem técnica, que é a como vai acontecer esse registro, e agora o Bruno está fazendo uma outra pergunta sobre o rádio, eu deixo para depois, porque eu acho que eu vou ficar à disposição depois da Ana. Mas como foi pedido que falasse sobre a questão dos estágios, mas essa pergunta, isso que o professor Alejandro falou agora, e também a questão dos estágios, nesse ponto eu concordo com a Francisca, essa questão da vinculação da disciplina a um projeto já está previsto lá no guia, né, e está previsto no próprio documento da UFPEL, mas claro, eu acho que talvez a gente tenha realmente que voltar para uma outra reunião e destrinchar melhor isso, explicar melhor qual é essa compreensão de vinculação ao projeto, né, porque isso está vinculado também às diretrizes do próprio curso, porque a disciplina tem que atender às diretrizes, ela vai ter que atender 2 coisas, os conhecimentos previstos nas diretrizes e também a extensão, e essa costura aí que a gente tem que achar uma forma de fazer que atenda os 2, que a gente não deixe buraco em nenhuma das partes.
Com relação ao estágio, eu vou fazer um comentário assim super rápido aqui, porque eu acho que tudo que já se disse, o estágio pode ser validado. Isso a Ana já falou, a professora Francisca está lá no guia. No caso dos cursos de bacharelado, às vezes o curso pergunta assim, tá, mas vou pegar um exemplo, sei lá, farmácia. Meu estágio é todo envolvendo a comunidade, com orientação, ele não pode ser todo EXT? Pode. Ele pode porque ele tem esse caráter. Então, alguns estágios, em alguns cursos, têm uma característica que são diferentes de outros. De toda forma, o próprio documento da UFPEL, ele fala na extensão a ocorrer ao longo do curso. Então, lá na SEC, quando entra um projeto, que a extensão está só no último semestre, no estágio, a gente chama atenção disso, por quê? Porque o aluno passou os 4 anos do curso, sei lá, ou mais, e só teve a vivência, pelo menos no documento, no PPC, quando ele está se formando. Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção lá, porque a previsão da extensão é que ela também aconteça ao longo da vivência do aluno, da formação dele no curso que ele está fazendo. Mas aí também eu acho que tem uma coisa que a gente tem que já separar, né, que é o estágio da licenciatura e o estágio do bacharelado. O estágio da licenciatura tem uma parte, vamos dizer assim, teórica e uma parte de orientação que ocorre dentro da universidade, e tem a ida dos alunos para a escola, tem uma parte que é regência de classe, que é ensino, porque ele está lá numa regência de classe, mas ele não vai para a escola só para aquela regência de classe, ele tem uma vivência na escola de outras formas, então as licenciaturas também podem utilizar parte dessa carga horária, a que entenderem, a que o curso e o colegiado entendem que podem ser utilizadas como atividade também de extensão, mas os cursos de bacharelado, a carga horária, a forma, vai depender muito da especificidade do curso. Para os bacharelados, para a licenciatura, a gente ainda tem algumas coisas que são comuns, agora, para os bacharelados, é tudo muito diferente, então, tanto é que as reuniões que se fez, a área da saúde mesmo aqui, é muito diferente, às vezes, de um curso para o outro, de um bacharelado para o outro. Bom, e vou falar, então, Ana, o que tu me pediu sobre as optativas, a professora Carla trouxe uma situação que a gente já teve uma conversa lá na SEC, foi bom tu trazer, Carla, porque eu acho que pode ser uma dúvida de outros cursos. É só para vocês entenderem assim, ó, quando a professora Carla falou, porque a optativa pode servir para o aluno que não fez o projeto de extensão. Aí eu queria só que vocês entendessem que o projeto pedagógico do curso, ele tem uma previsão de integralização. O CRA coloca aquilo no sistema. Ele coloca uma possibilidade de um aluno fazer uma optativa, isso não existe na hora de fazer o cadastro. Ele já vai cadastrar a previsão de horas, os 10% vão acontecer onde? Tantos por cento em EXT, em disciplina obrigatória, tantos por cento vai ser em atividades complementares, numa parte, claro, das atividades complementares, que aí é outro modelo, que é o ACE. E ainda, bom, no caso do que a professora Carla falou, ela pode colocar lá uma previsão de horas em projeto de extensão, além até desses das atividades complementares, ou esses que estão previstos nas atividades complementares. E aí o que ela diz é que, bom, se o aluno não fizer essas horas dentro das atividades complementares, e ele fizer uma optativa, ele está cumprindo. Ok, a questão é que quando a professora Carla mandar o fechamento das atividades complementares desse aluno para o CRA, ela vai ter que colocar a carga horária prevista para aquelas atividades complementares. Porque senão o aluno não vai integralizar, porque aquela disciplina optativa que ele fez e que estava prevista só como optativa, ela vai computar lá para a carga horária do curso. E ela poderá computar com carga horária a mais da extensão. Mas se faltar, por exemplo, aquelas 70 horas que a professora previu
em atividades complementares e que são de ACE e a professora não mandar, essas 70 horas vão faltar na hora que a Emilene fizer o fechamento. E ele não vai integralizar. Por quê? Porque no PPC está dito que tem que ter tantas horas em atividades complementares. Agora, se a professora Carla entender que o aluno fez uma optativa e por dentro do colegiado ela validar 70 horas, isso a gente não está lá dentro do colegiado para fazer, mas se ela fizer isso, ela está computando carga horária de extensão dupla, porque aquela carga horária que o aluno fez lá na optativa, ela vai validar lá nas complementares também. Eu sei que isso é chatinho de entender, mas, olha, a gente já fez inúmeras reuniões, já conversei com a Emilene. Se é optativa, ou vocês amarram e fazem uma optativa obrigatória. O aluno obrigatoriamente tem que fazer optativa tal, mas aí ela não é mais optativa, né? Aí ela é obrigatória. Então, mas fico à disposição lá na SEC, essa discussão do ajuste no PPC, a gente tem feito estudos, assim, se debruça para tentar achar as alternativas, mas quando vai lá para o CRA, tem um desenho de integralização, e se faltar uma daquelas coisas, o aluno não integraliza. E aí não tem como o CRA tirar de um lugar e botar no outro, vocês entendem? Teria que ser uma coisa interna dos colegiados, mas não sei se os colegiados também vão ter pernas para fazer isso, e se fizerem é responsabilidade do colegiado. Não sei, eu acho que era basicamente. Ok, Mayra, muito obrigada. Pessoal, assim, já estamos muito próximos do meio-dia, faltam 2 minutos, então eu gostaria de pontuar alguns encaminhamentos, tá, que surgiram na decorrência das respostas. A professora Luciana colocou a seguinte sugestão, que de repente a gente pudesse fazer reuniões com os colegiados no sentido de sensibilizar os chefes de departamento sobre a questão, né? E a outra questão levantada foi de fazermos um novo seminário sobre o guia, que eu também concordo, acho importante, e poderíamos avaliar essas duas propostas, né? De repente, ver formas de viabilizar uma, outra ou ambas, ok? Acredito que a gente tentou ao máximo possível, não tenho certeza que tentamos ao máximo possível responder a todas as questões. Salientar que tanto a SEC quanto a PREC estão à disposição para tirar todas e qualquer dúvidas mais específicas que vocês tenham. É claro que esse momento é importantíssimo, é nele que a gente troca experiências, que a gente dialoga e cria outras redes e outros contatos, vislumbrando outras alternativas para os nossos cursos. Mas tem questões que são muito específicas de cada curso e que seria interessante, então, uma conversa mais individualizada com cada curso. Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Como a professora Francisca colocou, nenhuma pergunta é impertinente ou coisa parecida. Todas são importantes, todas têm a sua relevância e estamos à disposição para responder a todas elas, tá? Gostaria de salientar, mais uma vez, que estamos num processo, né? Isso tudo nós estamos constituindo dentro da nossa universidade, estamos participando também de um processo histórico da extensão, né? A curricularização e integralização dela nos currículos, certamente é uma coisa que estamos construindo, nós somos sujeitos ativos desse processo. Então, agradecer imensamente a tua participação de todos vocês, agradecer aos coordenadores que já estão com seus PPCs aprovados e que estiveram à nossa disposição nesses 4 dias de encontro, desde a live na segunda-feira até hoje, né? Tivemos que dividir pela questão de quanto a sala comportaria de pessoas, né? Então, e até para facilitar o diálogo com muitas pessoas, às vezes a gente não consegue trabalhar e atender a todos ao contento. Mas acredito que o esforço
está valendo a pena, é muito bom ver o relato de vocês, ouvir as dúvidas, dialogar sobre, isso implica que estamos nos movimentando para, e só o fato de estarmos nos movimentando para já é um avanço significativo e importantíssimo. Professora Francisca, não sei se você gostaria de dar uma palavra final de encerramento. Acho que ela está abrindo a câmera. Demora um pouquinho, mas vai. Também não foi tão ruim amanhã. Muito obrigada a todas e a todos. Vamos continuar a jornada, a caminhada mesmo. Como eu disse para vocês, eu acredito que um seminário, talvez como tenha sido proposto, seminários menores com outros grupos, podemos fazer, não tem problema nenhum, garantindo que as pessoas estejam, possam conversar, possam expor, inclusive, as suas angústias. Quem é que vai negar que é um processo angustiante? Qualquer processo que seja o cumprimento de uma normatização ainda não estabelecida e exemplar, daí a razão desses seminários, trazendo os que já conseguiram vencer essa etapa, para que nós possamos ter fé que seja atendível, é óbvio que causa, e somos solidários aos coordenadores de curso, evidentemente, porque sabemos que para os coordenadores essa é uma missão maior. Estamos com vocês, tá? Ana, vamos tentar ver se conseguimos de fato fazer os seminários, né? Agradecer muito a presença de vocês e que agora é o momento de fazer o almoço. Então vamos lá, tá bom? Um abraço a todos, tchau. Um abraço. E tu terias o contato dela para que eu possa